Senhoras e senhores, estamos no ar. Sou Black Entrevista hoje trazendo Marcel de Souza. Marcel, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Estou entusiasmado, estou assustado não, mas gostei muito do visual, gostei muito do jeito que vai ser o programa. Estamos aqui para falar qualquer coisa sobre o que a turma quiser. Se você quiser, eu respondo, não Excelente. tem problema. Marcel, a Soblack, sendo uma sociedade médica que conecta pessoas e principalmente cuidando pela visão, ela procura trazer histórias. E você tem uma história extremamente peculiar ao combinar o esporte e também a questão da medicina. A primeira pergunta que eu te faço: você conciliou em um momento as duas atividades e tem, na sua história, algo que precede uma frase muito peculiar que foi dito pelo seu pai, seu Romão. Ele disse: meu filho, se quiser, treine. Então eu te pergunto, como é que foi essa caminhada conjunta e principalmente na inspiração dele? Bom, eu na época era um pouco mais fácil, porque não tinha esse profissionalismo que tem hoje. Então a gente ficava reduzido ao clube na sua cidade, treinando, aprendendo os fundamentos do jogo. E o meu pai, como ex-atleta, né, esportista, jogou vôlei, jogou basquete e era dentista, ele foi o meu tutor, ele foi me orientando, né? Na verdade, eu queria jogar que nem ele. E ele nunca chegou à seleção brasileira. Chegou a jogar até no Sírio, onde eu joguei, mas em seleção brasileira, seleção paulista, assim, essas coisas não chegou. Mas ele falou essa frase mesmo e falou, né, se quiser treine, mas tem que estudar também. Né? Esse é o básico. E não é estudar para passar, não. Tem que estudar para ser um dos melhores da classe. E daí você pode também jogar, treinar e tal. Então, naquela época, era uma coisa mais fácil de fazer, né? Eu comecei a ir atrás do meu pai jogava, isso foi, assim, eu nem me lembro quando a gente fica jogador, porque você fica naquele meio, fica treinando, e a bola não cai, e depois a bola começa a cair, e você vai tendo. Então, quando eu completei o meu desenvolvimento físico, que eu tive aquele estirão, eu virei um jogador assim, de outro nível onde eu estava, né? E aí começam a entrar conflitos, porque hoje eu não sei o que meu pai faria, porque hoje um cara que nem eu, que virou da seleção brasileira aos 16 anos de idade, tem um valor de mercado muito grande hoje, né? O pessoal se interessa por um tipo de jogador assim, paga. E aí eu não sei onde é que fica o estudar e o jogar que me foi colocado. Eu queria ver o que meu pai iria falar disso, se eu teria que estudar. Mas mesmo assim, 16, 17, 18 anos, eu tive que jogar e estudar. Aí eu comecei na seleção brasileira e eu era o cestinha aqui no Brasil. Eu jogava o Campeonato Paulista, era o cestinha, o estadual eu era o cestinha, o brasileiro eu era o cestinha, e na seleção eu não jogava. Jogavam outros jogadores, que eu tinha 16, 17 anos, mas esses jogadores tinham 21, 22, eles eram jovens também. Aí meu pai foi lá perguntar é, por que eu sendo cestinha no Sírio, que era o time, e não tinha, era reserva na seleção, mas não era reserva que jogava, participava, nem jogava, ficava lá sentado assistindo os jogos. Aí falaram pro meu pai que eu teria que esperar a minha vez para jogar na seleção. Ele está lá, mas ele precisa esperar a vez dele. Daí meu pai falou assim, então ele vai esperar a vez deles nos Estados Unidos.
que eu tinha sido convidado para jogar numa universidade americana. Os caras falaram, tá bom, pode ir e tal. Eu fui lá nos Estados Unidos e era o que cabia na cabeça do meu pai, porque nos Estados Unidos, pra você jogar, você tem que ter nota. Então você tem que estudar. Então estava tudo certo. A única que não gostou foi minha mãe. Mas meu pai falou, não, ele vai estudar. Meu pai queria que eu fosse dentista e tal. Aí eu cheguei lá, com a cara e a coragem, fui fazendo os testes, né, lá nos treinos na universidade, lá na Bradley University em Illinois. E um mês depois, o cara chegou para mim, meu técnico lá, falou assim: se você continuar aqui os anos que você tem direito aqui na escola, você vai jogar na NBA. Assim, falou simples. E eu peguei, na maior inocência, é que eu devia ter ficado quieto, né? Peguei e liguei pro meu pai e falei: nossa, o cara falou assim, 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 porque ele me viu jogar, treinar, arremessar, tal, que eu vou jogar na NBA. Ele falou: peraí, que eu tô indo aí. Aí, mas ele ia lá para me dizer que esse negócio de basquete profissional não existiria, não existia. Não existia esse negócio, não. O negócio era estudar, porque basquete não dava camisa para ninguém. Os melhores jogadores do Brasil, Vlamira, Mauri, eles tinham que estudar, tinham que se formar, eles tinham que trabalhar, né? E meu pai falou, mas eu vou jogar na NBA, pai. Não, mas basquete é NBA, NBA não é dinheiro. Mas, por outro lado, ele foi lá na Confederação de Basquete e falou assim, você falou que o Marcel ia esperar, teria que esperar a vez dele? Pois é, ele está esperando lá nos Estados Unidos, só que ele vai jogar na NBA, tá? Porque os caras falaram que se ele jogar lá, ele vai jogar na NBA. Nossa, foi uma revolução, porque na época tinha profissional e amador. Quem jogava na NBA não podia mais jogar na seleção brasileira, porque era profissional e o basquete era amador. E aí foi um rolo no basquete, me fizeram voltar, e falavam, e mandavam telegrama, e telefonavam, e um técnico. Só que e eu estava querendo ficar lá, porque era um ambiente que eu falei, nossa, é um ambiente que eu cresci, que eu tinha espaço para treinar, que eu estudava, eu ia me formar, eu ia estudar, e eu ia ter a chance na NBA, ué. Eu vou ficar aqui os 4 anos que eu tinha direito, 5 anos. Só que no vestiário da universidade, eu olhei para o espelho e falei assim: você tem cara de médico. Uhum. Isso Então, era 70 e isso quanto? era 74, não, 74. 75, porque eu me formei no ensino médio em 74, em 70 eu joguei lá no fim de 75 e começo de 76. Então foi em 75 que eu decidi que eu queria ser médico. Eu atendi ao chamado, eu brinco. Aí quando meu pai chegou lá, já no caminho do aeroporto, ele já perguntou de estudo o que eu queria fazer e tal. Eu falei, eu vou ser médico. Aí ele ficou, aí ele ficou, ficou Mas e quieto, né? agora, né? Ele queria que eu fosse dentista, queria que eu. E eu falei para ele que ia ser médico, né? Eu queria ser médico. E aí foi muita pressão da família, do basquete. Eu queria ser médico, mas eu queria ter a minha chance para jogar na NBA e depois fazer medicina, que depois, quando eu me formei, eu percebi que esse negócio de ser médico aos 22, 23, 24 anos, tá bom, você tem que se formar, tal, mas que experiência você tem de vida? Não tecnicamente, não da medicina em si, mas como você pode ajudar alguém se você não tem experiência de vida, né? Então, na minha classe tinha um colega que se formou aos 39 anos, me pareceu que ele era o único que sabia o que estava fazendo ali, se formando como médico, né? Eu com 25, eu falava, nossa senhora, mas e agora? O que eu faço? Né?
E aí eu voltei, fiz cursinho e entrei na medicina. Você entrou em 77 na nona Em turma em Isso, Jundiaí. na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então eu cheguei em 76 no Brasil, eu fiz o cursinho intensivo, morava em São Paulo, né, e treinava lá, e continuei jogando e treinando, e entrei na faculdade. E aí eu quis fazer a mesma coisa, mas ali era muito fácil fazer a mesma coisa, jogar e estudar. Era só não dormir. Se não dormisse, você conseguia muito bem treinar 2 vezes por dia, né? E estudar a faculdade e depois estudar as coisas, porque, né, você sabe muito bem que não é só ir à aula, né? Você tem que estudar, né? Então, uma das coisas você tinha que deixar um pouco de lado, e eu não deixei a faculdade, tanto é que eu não tive DP, não tive reprovação, formei em 6 anos, E, e, e aí eu me formei, né? Marcel, olha só, você entrou em 77. Aí quando chegou em 78, você estava no Campeonato Mundial nas Filipinas. Treinava, eu era muito interessante, porque os campeonatos oficiais do mundo, eles obedecem o calendário do hemisfério norte. Então, eles são jogados no verão do hemisfério norte, que é junho, julho e agosto. Então, junho, pode ver o calendário. Junho, julho e agosto tem sempre Mundial, Olimpíada ali. Então, o que acontecia? Julho era férias, eu usava julho como férias ou para estar na competição ou estar treinando para a competição. E o mês de junho ou de agosto eu usava para treino. Então, se o campeonato fosse em julho, eu me dedicava, não que eu faltasse o mês de junho inteiro na faculdade, mas eu me dedicava mais aos treinos da seleção brasileira em junho, entrava em férias em julho e daí em agosto tal. Para eu fazer isso, eu não podia participar da vida acadêmica. Olha o sacrifício. É Eu verdade. devo nos 6 anos de faculdade, eu devo ter ido a umas 3 festas de aluno, de estudante. Porque ou eu tinha que estar jogando, ou eu tinha que estar estudando. Não podia ir, não podia faltar aula, sabe? Não podia falar hoje vamos beber. Não, Não não dava, né? podia. Não, não, Não não dá tinha porque eu jeito. vou em junho vai ser punk. Eu vou estar muito pouco aqui, né? Porque as matérias aqui eu vou levar falta, porque eu vou estar treinando, eu vou estar jogando, tal. E aí eu perdi muito disso. Mas se eu não fosse assim, eu não conseguiria Conciliar as duas, né? E, me formar em 6 anos. E depois, à medida que a gente vai indo, você sabe muito bem, tem internato. Assim, eu tinha jogo do Sírio dia tal, tal e tal. Era o dia que o meu grupo de internato, eu era do plantão. Daí eu ia trocando, chegava uma época ali do mês que eu estava de plantão 7 dias. Então eu estudava, né? Você fica na enfermaria, entrava no plantão, saía do plantão, continuava nas enfermarias, dava para ir para casa, porque eu era de Jundiaí, dava para ir para casa, tomar banho e comer. Porque eu dormia no hospital, eu ficava lá de plantão, porque eu tinha que cobrir, eu tinha que ter minha carga de plantão, né? a sua E, carga. E no caso, nesse preparatório, que você já estava com cronograma para ir para o campeonato, do outro lado do mundo, Filipinas. então, aquele jogo das Filipinas, Uhum. se você botar no horário brasileiro, o jogo foi tipo umas 8 horas da manhã. Às 5 da tarde, horário brasileiro, eu fui embora das Filipinas. Ah, Eu tinha que voltar para estudar. O time foi jogar um torneio amistoso em Hong Kong, que era perto, e voltou uma semana depois. Só que eu não podia fazer isso.
Então, Eu perdi, terminou a eu disputa perdi terminou o Campeonato Mundial, você pegou o avião e voltou. isso, horário do Brasil. Terminou Uhum. o campeonato. Aquela sexta foi às 9h30 da manhã, horário do Brasil, que foi isso que a turma fala assim. Ah, eu estava na escola, os caras deixavam a gente faltar para ver o jogo na televisão da escola e tal, não sei o que. Terminou umas 9h30 aquilo lá. 5 horas da tarde eu estava pegando o avião para ir embora. Para ir embora. E Para voltar para casa, porque eu tinha que chegar aqui e assim, eu ia com aquele fuso horário de 12 horas lá nas Filipinas, eu cheguei. A sorte que acho que eu cheguei num sábado, alguma coisa assim, deu para dormir no domingo, mas na segunda eu já estava tinha na que faculdade. começar. E Marcel, vou colocar aqui um lance para te perguntar se no voo e na chegada, se isso ficou mexendo aqui na sua cabeça. Conta aqui para o pessoal que está nos vendo, faltando Ah, 27 segundos. isso. Esse foi a gente tá um ponto na frente aí, perdemos o pulo bola, né? E aí o time da Itália, eles não podem chegar e arremessar de cara, eles têm que gastar o tempo pro, pro, a gente não ter chance de atacar. Daí o cara foi lá, aí esse aí, o Bonamico, ele chuta, Tava e eu oit- sabia que se a bola não vem para mim, Uhum. eu não, o cara que ia pegar ia chutar, né? Aí eu peguei, e a vantagem desse lance aí é que a última bola ninguém te atrapalha. Os caras ficam só assim, porque o cara não quer te fazer falta para você ir chutar lance livre. Você está longe da cesta, o cara vai te brecar com falta. Então eles, você pode ver que eles vão cercando ali e deixam eu arremessar, né? E aí, quando eu fiz essa cesta aí, meu pai falou assim: você vai ficar famoso por essa cesta. Essa foi em 78. setenta e Nós, oito. nós estamos em 2021. Eu Uhum. ainda dou entrevista, da, ainda dou entrevista. E o detalhe que agora mudou a regra, mas antes, agora, quando você faz sexto, o cronômetro para. Na época não parava, Não não. parava, era direto. Então, o cronômetro está descendo, descendo, o cara faz a cesta. A sorte que esse menino Adilson, ali que está embaixo da cesta, ele nem deixa a bola cair no chão. Ó, ele já ó, ele passou. Porque se ele vai reclamar, perdeu. Não dava tempo. Aí terminou Dava com tempo. um ponto, terceiro lugar. Vencemos em terceiro lugar. Que era um campeonato que a gente podia ter ganho também. Não fosse um jogador iugoslavo que jogou pra caramba e ganhou um jogo da gente sozinho. Mas foi a última medalha em campeonato oficial do Brasil, né? Foi terceiro lugar em 78, 88, 98, 2008, 2018, 41 anos, 43 anos. 43 anos com essa história, né? Olha Tô só. velho, tô velho, tô velho. Ô, Marcel, e olha só. Depois, 83, salvo engano, começou o tiro de 3 pontos. Aqui no Brasil em 84, 85, E isso, na sua carreira e também dos demais atletas, isso trouxe uma diferença bem importante na questão da qualidade. É. Conta pra gente um pouco dessa história. Quando, porque o arremesso de 3 pontos foi criado porque o baixinho estava perdendo espaço no basquete. Então, o jogador baixinho não tinha espaço, era só grandão. O armador já tinha 2 metros. Então, eles criaram o arremesso de 3 pontos, porque na cabeça dos criadores, o baixinho que estava lá atrás era mais fácil para ele arremessar de longe, né? O que, na verdade, na prática, ficou uma mentira, porque o cara que é mais alto e ele está mais longe da cesta, é mais difícil de ser marcado nesse arremesso. Porque o cara tem 2,10, ele põe a bola lá em cima, quem marca ele? Né? Então, quando eu estava jogando na Itália, eu e Oscar no mesmo time em Caserta. Quando pintaram a quadra
né? Foi assim na primavera, lá na Itália, tipo em abril, essa época aqui. Maio, a gente estava lá treinando e pintaram a linha de 3 pontos na nossa quadra. Quando eles pintaram e eu olhei assim a linha, eu olhei o Oscar, para o Oscar, falei, Oscar, você viu a distância da linha? Ele falou assim, vi. Nosso arremesso virou de 3 pontos. Porque falar, daqui? Vale 3 agora? Né? E aí, nós começamos só a treinar de 3 pontos. Porque a gente já chutava dali valendo 2 pontos. É claro que a gente procurava mais arremesso de 2 pontos, mais perto da cesta e tal, mas a hora que viu ali, eu falei, gente, isso foi em 84, 85. 84, 85. E aí houve muita resistência a esse tipo de arremesso no começo, nos anos, porque os caras achavam que não é a teoria do basquete era sempre procurar o melhor arremesso o mais perto possível da cesta, porque daí você vai ter menor possibilidade de errar. Só que se você treina que nem eu e o Oscar treinavam, que dava 1.000 arremessos daquela distância, o melhor arremesso é aquele ali. Principalmente na época que ninguém estava esperando, porque hoje os caras já esperam esse arremesso. Hoje virou uma mania, né? Já virou todo mundo chuta, então todo mundo tenta marcar. Mas na época, os caras marcavam que nem handball. Já jogou handball? Handball tem aquela área, a defesa fica ali naquela área, porque a defesa não pode pisar na área. Então eles ficavam ali. E a gente arremessava a 1 metro dali, sem defesa. Olha só. Eles ficavam ali, E Marcelo, e esse lance de três pontos, um passo atrás até da linha, fez diferença nessa conquista? Isso, fez super, porque aí nós estamos em 87. Aí, quem teve a clarividência disso aí foi o Ari Vidal, que ele olhou, a princípio o Ari Vidal também olhou e torceu o nariz, em 85, falei, esse arremesso aí, isso tem que ser tático, né? É um arremesso assim, até que ele começou a ver a gente treinar, e aí nós chegamos em 86 para o Mundial, na Espanha, ele liberou, ele falou, vocês podem chutar do jeito que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, de onde, mas na hora que vocês quiserem, eu e o Oscar. E aí nós estivemos treinando, né? E aí isso aí foi desenvolvendo o time do Brasil, porque o time do Brasil que eu melhor joguei, que foi de 85 a 92, esse time trocou só 2 jogadores nesses 7 anos. Tinham 10 jogadores que começaram em 85 e terminaram em 92. Então era um time. Tinham 10 jogadores ali. E a gente fomos desenvolvendo tipos de ações que todo mundo já sabia que a gente ia fazer e funcionava que nem um relógio. Porque o jogador que pega um rebote que vai para a estatística, se ele sabe que aquele chute vai sair lá longe, ele já se coloca na frente da defesa. Ele já sabe que vai sair. E ele pega o rebote. Se ele tiver muito marcado, ele devolve para a gente. Acontecia muito assim, você tem uma situação de contra-ataque, você ia em vantagem, por exemplo, ia 3 contra 1 para fazer bandeja. A gente parava e chutava de 3. Aí o cara daqueles 3 que era pivô, pegava o rebote, em vez de ele fazer a cesta, ele jogava para nós para fora de novo. Então, nesse jogo aí, se você pegar a estatística do jogo, os Estados Unidos ganharam da gente em todos os requisitos, menos arremesso de 3. Eles chutaram mais arremesso que a gente, eles fizeram mais lance livre que a gente, eles pegaram mais rebote que a gente, eles fizeram de tudo. Só que nós fizemos 14 arremessos, não estou contando aqueles que sofremos falta e chutamos 3 lance livres, né? Nós fizemos 17 arremessos de 3 pontos feitos, né?
e eles fizeram 3. Isso fez toda a diferença. Então nós temos 14 pontos a mais que eles, só nisso aí. Ô Marcelo, e conta o bastidor aqui pra gente. Quando virou o primeiro tempo, a primeira parte, os americanos já estavam se programando para comemorar? Já tá, claro. Porque lá tem tudo isso, né? Assim, quando foi lançado os ingressos pro Pan-Americano, o Pan-Americano foi em agosto, é o que eu falei no começo, 23 de agosto de 87. Foi soltos assim para venda os ingressos para esse Pan-Americano no começo daquele ano. O primeiro que lotou 15 mil pessoas, 15 mil ingressos, foi a final de basquete, que era em Indianápolis, em Indiana, que é um dos berços do basquete americano, e já lotou de cara aquele jogo, né? E aí tinha todo mundo podia ganhar, perder, os Estados Unidos podia perder um monte de competição, menos no basquete. No basquete não podia. Não dava para perder, porque eles levaram os atletas da NBA podiam ir, mas eles nem davam bola para isso, não tinha Dream Team. O Dream Team começou em 92, né? E eles já podiam jogar. Então, eles pegaram os melhores universitários, e o campeonato daquele ano foi bom pra caramba. Eu assisti, falei, nossa, tem cada jogador aí. E ainda tinha o David Robson, que era marinheiro, ele jogou pela Marinha, e a Marinha, o basquete, lá nos Estados Unidos, você pode jogar 4 anos, mas o curso da Marinha, e o David Robson era piloto de submarino, o curso dura 6 anos. Então, ele foi draftado depois do 4º ano pelo San Antonio, mas só foi jogar 2 anos depois. Porque ele falou, não, a Marinha me deu essa chance, porque ele cresceu, né? Ele só pode entrar na Marinha a gente até 1,94 m. Mas ele entrou com 1,94 m, nesses 6 anos ele terminou com 2,8 m. Com 2,8 m. Eu nunca vi isso, mas foi assim. E ele era piloto de submarino, tá? E aí ele ficou mais 2 anos. Nesses 2 anos que ele não jogou na NBA, ele pôde jogar pelo time dos Estados Unidos, porque ele não estava lá a NBA não estava ainda patrocinando, ainda não tinha tomado conta da seleção americana. Então, os melhores jogadores e mais o David Robson. Olha só. Não ia ganhar de jeito nenhum. A gente já sabia que quem estava lá era para ser segundo, né? Quem ganhou segundo, tá bom. E eu lembro, eu assisti a este jogo e, nossa, foi. Venceu. E foi. Mas o meu grande medo era tomar de 50 pontos. Porque eles estavam todo mundo assim. Eles só não ganhavam de 50 pontos porque eles tiravam o pé. Tá? Eles tiravam o pé. Mas no jogo, já abria 30 pontos e acabava o jogo. Já acabava. Ficava lá, né, fazendo. E aí, o primeiro tempo, nós terminamos 14 pontos atrás, fomos pro vestiário, os dois vestiários eram juntos, eles saíram lá fazendo graça, e entrou a comemoração no vestiário, né? Entrou champanhe, aquelas coisas. E aí nós olhamos e falamos, o quê? Já estamos perdendo de 14, dando graças a Deus, porque não queremos perder de 50. Aí começou o jogo em 1 minuto, em menos de 2 minutos, de 14 foi para 24. Nós tomamos 12-2, assim, em menos de 1 minuto. Em menos de 2 minutos. Sabe? Porque a gente ia para o ataque e não fazia nada, sexta. Ia sexta, 12-2. De 14 foi para 26. Um troço assim.
Eu falei, não vamos perder, nós vamos tomar de 50, vai ficar feio, né? Vai ficar horrível. Aí nós começamos a intimidar, né? A bater, a xingar, a dar não, que a gente chama de body check. E os caras, eu naquela época tinha 31, eu ia fazer, e eles tinham 21, 22 anos. E eles entraram nessa de querer, eles estavam ganhando, né? E a gente metendo bola de três. E quando nós assustamos, a gente estava 8 pontos na frente. Faltando 8 minutos para acabar o jogo, eu falei, meu Deus do céu, e agora, gente? 8 minutos é um monte de tempo. Aí que eles acordaram, né? Quiseram Já era reagir. tarde. Aí aí nós crescemos, né? Começamos a trocar cesta. Mas é assim, E tudo ficou. tudo isso porque a gente estava preparado para esse jogo. A gente ficava perguntando quando que a gente vai ter a nossa chance. A gente treina que nem maluco. Eu dava 1.000 arremessos de certo por dia no meu time, lá. Eu corria, eu levantava peso, eu ia nadar. Pô, Ou né? seja, aquele dia era de vocês. Deram chance. A gente Deram tava, chance. podia não estar preparado, e em vez de abrir 8, abria 1, né? E tomava de 10. Fala, mas recuperamos, passamos um clássico, né? Recuperamos 14 pontos, aí chegamos a passar 2, mas daí eles abriram de novo, né? Mas isso não aconteceu, eles abriram 20, nós passamos 8 e acabou 5. Acabou Né? assim. O Marcelo, Isso mudou o jogo no mundo, esse jogo aí. isso que eu quero te perguntar. O fato de ter arremessado de 3 pontos, isso também mexeu, porque imagina, todo mundo estava acostumado a correr para o garrafão. De repente eles começaram a correr pelo lado, dar um passo Então, e lançar. os Estados Unidos, a memória me falha, mas me parece que em 87, na temporada 86, 87, no universitário, não tinha arremesso de 3 pontos. Não eram todas as ligas que tinham, porque também não valorizavam nos universitários o arremesso de 3 pontos. Aí o que aconteceu? Nós ganhamos, teve uma universidade, a Iugoslávia ganhou também, chutando, porque daí abriu o caminho, né? Todo mundo chutava de 3 pontos, porque em todo lugar tinha chutador de 3 pontos e agora ficaram justificados. Né? Aí eles começaram a treinar de 3 pontos, porque eles viram que era uma arma, e terminou isso com o Golden State Warriors, que jogou. Eu fiquei assustado. Quando fez 30 anos desse título, 87, né? 97, 7, 17. Eu fui dar uma entrevista com o Pedro Bial e para comemorar isso aí. E foi um menino lá que se chama David Feldon. Esse David Feldon ele fez um curta-metragem, alguma coisa sobre esse evento, sobre o Pan-Americano. Ele entrevistou jogador americano, tudo. Mas o que me deixou assustado é que lá, eu não conhecia esse trabalho, né? O que me deixou assustado é que lá na entrevista com o Pedro Bial, o David estava, eu, David Feldon e o Neto, que é jogador da NBA agora. Ele mostrou um mapa de arremesso. Mapa de arremesso você põe a quadra, né, o desenho da quadra, e vai colocando da onde os jogadores arremessam. Dentro do garrafão, de 2 pontos, de 3 pontos, e cada arremesso é uma bolinha. E vai montando um mapa de arremesso. Ele mostrou o mapa de arremesso do Golden State, que tinha acabado de ser tricampeão da NBA, e botou o do Pan-Americano. Idêntico. Idêntico. Só que
Um foi em 2017, o outro foi em 87. Olha só. Idêntico, idêntico. Aí ele mostra a entrevista com o técnico do Golden State, que, que fala Que do fala ele desse fala do time do feito. Brasil, ele fala do time do Brasil, fala de 87, Ô, entendeu? ô E eu Marcelo, fiquei assustado, porque, pô, né? sim, e falando do Brasil, desses feitos, e principalmente hoje, é tudo muito métrico, essa camisa dá saudade? Isso. Então, essas duas, a camisa que está no quadro, ela está aqui agora. Se você quiser, eu te... essa é a da sexta. Essa aí é da sexta, estava com a minha mãe, ela me devolveu, porque eu, para guardar memoráblia, sou ruim. Essa é uma cópia da do Pan-Americano, que são as minhas duas maiores conquistas, né? Essas duas na carreira, né? E saudade não dá, porque eu não jogo igual, né, Fernando? Eu não jogo mais daquele jeito, então não dá saudade, não. Mas, Tem uma frase sua que diz assim, mas eu né? fico. O basquete sempre estará ligado à minha vida, mas a medicina me dá paz. Então, essa é Isso. uma conexão permanente. Então, porque a minha grande dúvida sempre foi essa. Porque esse negócio do meu pai, para voltar no começo, esse negócio do meu pai de jogar e estudar, que você tem que ser o primeiro no. E tá aí meu pai jogando essa bola aí. Se tivesse hoje, valia uma fortuna essa bola. Que tinha que jogar e estudar e não sei o quê. Aí, o que aconteceu? Antes de eu ir para a seleção brasileira e tal, eu estava entre os melhores alunos do melhor colégio de Jundiaí. Todos os meus colegas entraram na Poli, na USP, na Unicamp, foram para os Estados Unidos, fizeram carreira, sabe, tudo assim, todos. Aí eu virei jogador de basquete. E aí eu ia jogar na NBA e tal, então eu fui, assim, destaque nos dois. Aí a minha dúvida era a seguinte: se meu pai chegasse para mim e falasse assim, Marcel, esse negócio de basquete não dá certo. Você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ser o melhor aluno, você tem que bota toda a sua energia no estudo, porque você vai ser um cara assim. Onde eu ia estar, né? Ou se meu pai chegasse naquele momento que eu falei para ele que eu ia para a NBA, ele falasse: beleza, vamos fazer. Eu vou pegar, vou vir mais tempo para cá, vou ver onde que você está, não vou perder o contato, vou te ajudar, você vai treinar, você vai se cuidar. Como é que tá aí a farra aí na universidade, que eu sei que sai farra? Não, pai, imagina, não faz farra nenhuma. Né? Onde eu iria chegar? Né? A minha dúvida foi sempre essa. Aí, eu percebi, depois que você não joga mais, depois que você estudou, depois que você começa, porque eu comecei de novo na medicina, eu tive que. Eu me formei e parei 10 anos para jogar basquete. Fui jogar na Itália tal. Né? Depois que eu me formei, meu pai parou de me amolar, né? Porque eu tinha Você me formou em formado. 82. 82. Aí eu voltei para me especializar em radiologia em 93. Eu ainda virei técnico, fiquei assim, mas eu peguei mesmo a medicina em 2004. Uhum. 2004 que eu comecei, eu já era médico, eu já tinha um estágio super valorizado que era no INRAD, e aí eu peguei de novo e comecei. Aí, quando eu comecei com a medicina de novo, eu percebi o quanto de basquete tem na minha medicina. E percebi também o quanto de medicina tinha no meu basquete. Porque eu não era um cara só de quadra, só de pra. Eu ficava estudando. Você sabe muito bem que nós precisamos estudar. Eu ficava estudando basquete, ficava vendo tape de jogo, eu ficava vendo técnico americano falar, ficava vendo o jogador jogar, ficava absorvendo aquilo lá o dia inteiro O para tempo fazer. inteiro, né? O tempo inteiro. Conectado Então, todo o tempo. então eu consegui ter a paz porque na medicina
você não tem aquela competição de ser o melhor, você tem que ser o seu melhor. Nós temos um médico de todos os níveis, mas o que conta para mim? Qualquer nível o cara esteja, está no melhor dele, está no máximo dele, está fazendo tudo que está ao alcance dele para melhorar a vida de outra pessoa, então tá bom. É isso que vale. Não interessa onde que você está. Uhum. Isso eu trouxe no basquete. Porque eu nunca ia ser o Michael Jordan. Como que eu vou ser o Michael Jordan? Mas eu tenho que ser o melhor que eu posso ser, né? Eu tenho que ir lá fazer. Só que tem aquela competição, tem aquela... Medicina não, meu. Você vai lá, faz as suas coisas, tranquilo, te ajuda. Eu recebi na minha carreira de medicina, que começou em 2004, o triplo de elogio que eu recebia jogando basquete. Só que ninguém vê. Ninguém vê, é verdade. Você sabe, Marcelo, tem uma situação que eu coloco assim: a gente, enquanto profissional médico, o nosso ato de comemorar ele é muito solitário. Mas Sim. quando a gente não pratica o nosso melhor, infelizmente é coletivo. Assim, a minha vida era um inferno só com basquete. Porque você entra naquele negócio de competição, uma coisa compulsiva, obsessiva. Você ganha você veja eu tenho a camisa que eu fiz a cesta, estava com a minha mãe 30 anos, ela me deu agora, há 5 anos que eu botei no quadro. Eu não sei onde estão minhas medalhas, porque você ganha um campeonato, você fala, bom, onde é o outro? E agora? Já é fluxo contínuo. Cadê o outro? Porque virou a temporada, começou de novo, tem outros caras vindo aí. A medicina não. A medicina, você ajuda alguém, você não se sente que nem quando você ganha no basquete. No basquete você não se sente contente, você se sente aliviado. Ufa, graças a Deus deu certo. Nossa Senhora. Agora, qual é o próximo? Não. Medicina, você ajuda um cara, você fala, puta vida, olha que maravilha. Nossa Senhora, você viu o que eu descobri? Olha lá, eu fiz o cara. Pô, mas você nem conta para ninguém, você conta na sua casa, assim, mas você não fica, ai, salvei a vida. Nada. Você faz isso por você, porque você gosta, você se sente bem, você se sente equilibrado. A medicina me equilibrou. Porque eu falei, nossa, eu não preciso desse troço aí. Eu posso fazer o melhor de mim, mas entro aqui no meu consultório, porque eu trabalhei 10 anos em UBS, fui médico de família. Médico de família, sim. Nego me conhece. Agora que eu faço ultrassom, o cara entra e fala, doutor Marcel! Eu já sei que veio de algum postinho que eu trabalhei. Pô, né? A primeira vez que me chamaram de doutor, eu levei um susto, porque eu parei 10 anos. Quando eu voltei, falar, a casa do doutor Marcel, nossa, eu levei um susto, falei, sou eu. Né? Sabe, eu nem... Então, é uma coisa assim, eu preciso da medicina. Não é? Você está lá, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá e fazer aquelas coisas que eu faço, aí eu volto para casa. Volta feliz, né, Marcelo? E hoje, na ecografia que você atua, naturalmente você ajuda que a pessoa se conheça ainda mais. Sim, porque a ecografia não é você... O paciente se deita lá para fazer a ecografia e você não fala nada com o paciente, faz o exame e fala... Você tem que ter uma hipótese. Né? Você tem que ter alguma coisa, você tem que saber uma outra coisa que ele tenha. Então você tem que conversar com ele, tem que explicar para ele. A coisa que o cara mais reclama do médico não é o tempo de consulta, não é o tempo de exame, é se o médico falou com ele ou não. Sabe, o médico, as reclamações que se tem de ecografia, o médico nem olhou na minha cara.
O cara fez o maior diagnóstico da paróquia, resolveu a vida do cara, mas não olhou para a cara dele. Isso, aí fica. Vai lá e reclama, né? Reclama, por isso que tem que ter o diálogo. E quando você conecta Sim. as duas atividades, nós Sim. temos aqui uma terceira atividade, Marcel, nessa nossa reta final aqui, de uma incursão que você teve. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Essa aí? Eu estava fazendo o que eu fiz, uma coisa que me ajudou muito, eu fiz todos os cursos possíveis de neurolinguística, que hoje a gente costuma chamar de coaching, chama de, né, aquelas coisas assim, vai mudando o nome. E eu uma vez eu fui fazer um curso na região de Campinas e fiquei hospedado no hotel com a minha esposa. E aqueles cursos de linguística, o cara te dá um estresse emocional, assim, sexta à noite, sábado, domingo. Então nós chegamos num sábado à tarde, fomos descansar assim, estava tendo um pagode na piscina do hotel. E aí os caras estavam lá. De verdade, eu falava, vai aparecer felicidade. O que eu tenho com você? Tenho felicidade. Porque eu tenho muita dor. Eu falei, vai sair amor aí. E você me falta o amor. A minha esposa começou a dar risada. Porque ela falou, ué, mas como é que você sabe as rimas? Eu falei, né? Aí o Brasil foi disputar um pré-olímpico, torneio pré-olímpico, classificatório para a Olimpíada, e estava patinando e patinou. Aí a gente estava falando dessa coisa lá na UBS, né? Na hora do cafezinho, e a minha esposa falou assim: o Marcel é muito bom de rima. Marcel tá. Nossa. Eu falei, sou mesmo. Inclusive, se o Brasil não se classificar para a Olimpíada, eu vou fazer um funk. Que vai chamar o funk do basqueteiro. Mas naquele dia o Brasil perdeu, não se classificou. Eu sentei no postinho lá, que a gente chama, mas fiz de primeira, assim. Fez de primeira o funk. Depois eu bulirei, né? Eu sou basqueteiro bom, jogador da seleção, de pertinho e de lonjão, já fiz ponto de montão. Do Brasil, foi para casa, tinha que ir para outro lugar, né? Foi para casa do chapéu. Essa gente só desfaz, nós já não aguenta mais. Basqueteiro! A molecada adorou, pode ver aí, mas o basquete inteiro me... Excelente. Gente, o que eu levei de xingo, porque ainda fosse hoje eu tava massacrado, eu tinha fechado a minha mídia. Se fosse no Instagram hoje, tava fechada, porque os caras iam fazer, até hoje, depois eu tava no basquete, quando assim, eu tinha a chance de ser técnico da seleção brasileira, saía um repórter, um jornalista, não sei de onde, falava assim, o autor do funk do basqueteiro, e botava o link. Agora que... Mas até hoje, até meus amigos, assim, eu tenho amigo nos Estados Unidos, de repente o cara põe meu nome para ver, sai lá, né? Marcel de Souza e o funk do basqueteiro. O cara não entende nada, né? Clica e me vê de óculos escuros, que nem um funkeiro, assim. O que é isso? Mas, o que você vai fazer? Fez, tá feito. Tá feito, né, Marcelo? Desculpa, eu não xinguei ninguém, não falei fulano é isso, nada, eu falei do basquete. E tudo que eu falei nunca foi contestado, foi contestado do jeito que eu falei. O jeito que falou. Excelente, Marcelo, excelente. Marcelo, olha só, nesse período final aqui, para te agradecer, a Soblec fica muito contente, com certeza todo o público que estará nos acompanhando, a sua história, além de inspirar, ela permite que a gente possa conectar com outras. Eu gostaria de fazer um comentário quando você coloca a questão do talento, com muito cuidado com essa palavra, mas fundamentalmente a persistência. Então, é assim,
Tem, eu não fiz. Tá aqui no, eu vou pegar o livro, porque não sou eu que inventei, tá? Eu só tô falando o que eu entendi. Dá licença, estão me ouvindo? Não, isso aqui. Então, aqui, ó. Eu não sei se ó. Pega, tranquilo. Esse livro, tá? Vocês leem, é em inglês, tal, né? Que conta o seguinte: esse livro aqui, ele fala que não tem nenhum estudo científico que diga que o Marcel, aos 12 anos de idade, era um talento para o basquete e deveria jogar basquete porque ele ia ter essa carreira que eu tive. Ou o Oscar, ou o Michael Jordan, não tem. Você não tem como dizer que um jovem, e ele conta, vai desde Mozart, ele vai quebrando, né? Que os caras, principalmente em música. Mozart era um gênio, tá? Era um gênio, mas ele escreveu partitura aos 6 anos, sim, mas ele começou a estudar até os 2. O pai dele ficava no pé dele, foi ensinando as músicas, ele ficava com a irmã dele, né? Não foi assim que ele, oi, sou um talento, né? Então, o que existe é justamente o tutor, o cara que nós conversamos sobre isso, por exemplo, meu pai, né, que podia ter falado isso, falado aquilo, e a persistência, o treinamento. É o cara ir lá e treinar mais que os outros, e treinar o que ele precisa treinar. E fica a história de todos os caras que estão nesse livro, todos, conta isso. Conta isso, que o cara você pega o cara pronto, fala, esse é um gênio. É um gênio da música, é um gênio da arte, é um gênio da, né? Aí você vai ver a história dele, o cara se dedicava mais que todo mundo, o cara teve um monte de setback, um monte de coisa que não deu certo, ele falou, eu vou. O cara teve alguém que ajudou ele, que levou... Tem um pianista, Nelson Freire. Esse cara era do interior de Minas Gerais. Gente, ele começou a tocar piano e treinar. A professora, quando ele tinha 6 anos, falou para o pai: filho, aqui não existe alguém para ensinar piano para esse cara. Você tem que sair daqui se quiser que ele seja pianista. E você pega os jornais, estava lá, criança rege ou a banda da cidade, criança toca. E aí o pai era funcionário público, largou o emprego, foi para o Rio de Janeiro, ficou 2 anos para achar um professor do nível dele. Achou uma mulher que treinou. O cara hoje mora na Suíça. Mas você vê o que o cara fez? Cara, o cara estuda piano desde os 2 anos de idade. Que talento é esse que aflorou aos 8? O cara tinha 6 anos de piano, estudando 10 horas por dia. Né? Pega o piano, é bum! E por isso que eu trouxe para o nosso encerramento aqui, Marcel, essa questão de persistir. A persistência, sim, o treino, isso é fundamental. Marcel, sim, isso continue nos inspirando. Não, isso. Olha. Isso é fundamental mesmo. E é um prazer falar sobre isso. Assim, geralmente você faz entrevista, deixa eu falar agora, né? Faz entrevista, já são aquelas perguntas que você já sabe, né? Como é que você começou a jogar? Em que time você jogou? Quanto você mede? Você ganhou o quê? A entrevista que você pode desenvolver é difícil. Vai muito do entrevistador, viu? Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Agradecemos, Marcel de Souza. Senhoras e senhores, nosso melhor muito obrigado pela participação e fundamentalmente por querer contar mais histórias. A todos, muita saúde. Persistam, persistam e persistam. Aprimorar é possível, aprimorar é necessário. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Marcel. Alô.